Olá, eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar, e o verso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está em 2 Coríntios 7,10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Eu sei que todos nós gostamos de conhecer Deus na alegria, nos milagres, nas coisas boas que Deus faz com a gente. Mas, algum tempo atrás, aprendi que podemos conhecer Deus na tristeza. E quando conhecemos Deus na tristeza, conforme o texto diz, isso leva a mudanças e decisões novas na vida. Por exemplo, Deus mesmo sentiu tristeza pelo pecado do homem e da mulher e da natureza, mas isso levou a uma decisão, a decisão de salvar a humanidade. Jesus sentiu tristeza quando, prestes à cruz, sentiu o peso do nosso pecado, mas isso foi que levou ele a focar na cruz e não desistir de morrer por mim e por você. Pedro sentiu tristeza quando negou Jesus, por exemplo, e isso fez com que ele se arrependesse e se levantasse para um tremendo ministério que causou impacto no mundo todo. Saul sentiu tristeza por invejar Davi, mas isso levou ele a uma decisão que era matar Davi. É a segunda parte que o texto diz: as tristezas deste mundo produzem morte. Toda tristeza, na verdade, leva a algum tipo de decisão. Mas se ela não tiver arrependimento, antes disso, leva à morte. Mas se houver arrependimento, porque conhecemos Deus na tristeza e decidimos ter uma nova postura, isso leva à vida. Isso leva a novas decisões que causam impacto na vida das pessoas. Da mesma forma que Pedro teve tristeza que gerou arrependimento e vida, um outro apóstolo, Judas, teve um tipo de tristeza que levou à morte, à sua própria morte. Então eu espero que você olhe para a tristeza na sua vida como uma forma de conhecer Deus, como uma forma de se relacionar de uma maneira mais profunda com Deus, e que isso leve a algum tipo de arrependimento, a algum tipo de aprendizado, e que isso leve a mais vida, uma vida abundante com Deus.